Na nossa reflexão essa noite, o livro de Apocalipse, continuando. Apocalipse capítulo 2, 12 a 17, continuando a nossa série no livro Apocalipse, as igrejas da Ásia, 7 igrejas. Apocalipse capítulo 2, 12 a 17. Carta à igreja de Pérgamo. Vou esperar os presbíteros fazer recolher aí os cálices. Apocalipse capítulo 2, 12 a 17. Diz então assim, a sua atenção dos irmãos. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a obra, a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhes darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebeu. Que Deus muito nos abençoe e aplique essa palavra nos nossos corações. Amém? Meus irmãos, é um livro do reverendo doutor Augustus Nicodemos. Esse livro tem um tema, o título do livro é Mantendo a Igreja Pura. Fala sobre a questão da pureza da igreja. E há uma ilustração nesse livro, que ele faz questão de citar a história, sem citar os nomes, é óbvio. Ele diz que há alguns anos ele tomou conhecimento de um escândalo que aconteceu, caso de adultério, e muito foi repercutido naquela região. O caso de adultério de um pastor, ele era também professor do seminário de uma igreja, seminário teológico. Então o pastor, ele vinha traindo a sua esposa constantemente ele traía a sua esposa, levando as suas amantes aos motéis, e aí ia levando a vida como se aquilo fosse algo normal e ninguém saberia do ocorrido, ou pelo menos não chegaria ao conhecimento de muitos ou de ninguém. Então ele foi fazendo essa prática por muitas vezes, até então que ele foi apanhado, somente por esse ato, ou por esse deslize, por esse ato falho, quando ele pagou o motel, naquele dia, com o cartão de crédito da sua própria esposa. Naturalmente, ela descobriu
quando a fatura chegou, via correio, ela abriu a fatura e viu, o que está acontecendo? O que aconteceu? Então, além desse detalhe patético, que mostra que o pecado cega a inteligência das pessoas, por mais que ele ache que está enganando a pessoa, o ser que é o seu cônjuge, mas lá, na verdade, lá nas entrelinhas, lá na frente, ele é quem está sendo circundado pelas ações do pecado. O que mais então chama-nos a atenção não é o adultério. Não foi o pastor ter pago o motel com o cartão de crédito da sua esposa. Mas o que nos chama a atenção nessa história, não somente, segundo o reverendo Dr. Augustus, é como o presbitério agiu. O presbitério simplesmente o afastou da igreja, o afasta da igreja e o afasta do seminário por um breve período muito curto. O semestre seguinte, lá já estava o pastor de volta ao seminário, dando aulas para os alunos que tiveram conhecimento de todo o ocorrido, de todo o acontecido. O caso era público e notório ao conhecimento geral de todos, inclusive dos próprios alunos. E a pergunta então que o reverendo ele traz neste livro é: que mensagem está sendo transmitida para aqueles futuros líderes, para aqueles futuros pastores? Não há punição, ou pelo menos a punição ela é branda, ela é insignificante, pouco tempo, a pessoa simplesmente ela faz acontecer e não há qualquer tipo de consequência. Uma das mensagens que a teologia reformada bem ensina e bem prega, as Escrituras Sagradas traz para nós uma teologia reformada, representada num dos seus lemas, só a Escritura. A mensagem que somente a Bíblia é o nosso guia, somente a Bíblia é o guia infalível e inerrante da nossa caminhada. Porém, não basta apenas aprendermos, basta apenas aprender que não aceitamos qualquer texto, qualquer palavra, qualquer doutrina, qualquer ensinamento que não seja inspirado. Qualquer heresia que se ensine por aí fora, nós rejeitamos, mas não basta apenas gritar que nada que o homem diz hoje, ou amanhã, ou ontem, tem peso, mas a palavra de Deus é quem tem todo o significado, porque ela é inerrante, ela é fantástica. Rejeitamos as heresias, colocamos lá no campo do nada, do nadismo, porque nós somos o só da Escritura. E nós precisamos entender que é preciso mais do que simplesmente rejeitarmos. Deus então nos chama a vivermos o que está registrado no seu livro sagrado. Vá contra o fluxo. Vá contra o fluxo. Há algo sobre nós que deve ser diferente. Existe algo em nós que tem que ser diferente, precisa ser diferente, tem que ter diferença. Eu estou dizendo, ou pelo menos suscitando um assunto que nós não estamos dizendo. Pastor, presbítero, diácono, presidente de sociedade, membro de igreja, ninguém está dizendo essa responsabilidade. Mas muitas vezes nós rejeitamos certos ensinamentos por acharmos que é herético, mas em contrapartida nós não vivenciamos a santa palavra de Deus na sua totalidade, para irmos contra o fluxo que tem surgido no mundo afora. Quando então o cristão, o servo do Senhor Jesus Cristo, vão na mesma direção que os não que confessam Jesus, chamado de não cristão, eles estão apenas seguindo a corrente. Vamos por aqui, quem sabe vai dar certo, em vez de ir contra a corrente ou contra a correnteza. E nós nem sabemos se estamos de fato, meus irmãos, seguindo o fluxo e não nadando contra o fluxo. Provavelmente estamos comprometendo alguma coisa na nossa vida, estamos comprometendo alguma coisa no nosso casamento, estamos comprometendo alguma coisa na nossa família, estamos comprometendo alguma coisa no nosso caráter, porque nós fomos chamados para irmos contra o fluxo. O presbitério que assim agiu,
ele foi simplesmente agir de forma branda, e não é para nós agirmos dessa forma. Embora a pessoa que foi apenada, ela dê provas, mas nós precisamos ir com cautela para restaurarmos e ver se essa pessoa está pronta para reassumir o seu papel, porque andar com Jesus Cristo é uma responsabilidade muito grande. E a palavra do Senhor nos ensina que para andarmos com Cristo sobre os nossos lombos, sobre as nossas costas, sobre o nosso modo de vida, nós temos que andar com Cristo, mas indo contra o fluxo, indo contra qualquer tipo de corrente ou correnteza que suja a nossa caminhada. Quem nós somos e quem Deus nos chama a ser? Essa aqui é a pergunta dessa noite. Quem somos e o que Deus nos chama a sermos. Os evangélicos afirmam que nós afirmamos, de um modo geral, afirma-se que cremos nos valores bíblicos, cremos no poder de Deus, que transforma vidas, muitos homens, multidões e multidões. Contudo, pesquisa demonstra que muitos não vivem de modo diferente do resto do mundo. Não vivem. Boa parte das igrejas estão de cabeça no fluxo e não contra o fluxo. Estão agindo de modo iguais no que diz respeito ao dinheiro, agindo de forma igual no que diz respeito ao sexo, no que diz respeito ao racismo, no que diz respeito às realizações pessoais, no que diz respeito também aos escândalos, inúmeros escândalos que acontecem. Não vivem o que se pregam, não vivem aquilo que está registrado no livro inerrante. Muitas vezes nós somos culpados pelos escândalos que vêm contra a igreja de Cristo, porque nós não fomos vigilantes. Como? Quem nós somos e quem Deus nos chama a ser? Essa é a pergunta. Olhando para o livro, ou pelo menos para essa carta de Pérgamo, capítulo 2, 12 ao verso de número 17. Porque esse texto tem muito a nos ensinar, tem muito a dizer para nós em tão pouco tempo. Como nós somos capazes de professar uma coisa e praticarmos outra? É escandaloso também. Quando nós dizemos, eu sou cristão, eu sou servo, eu sou discípulo de Jesus Cristo, mas nós não andamos em conformidade àquilo que Cristo fez. Foi assim que, quando Mahatma Gandhi, chegando diante daquela situação para libertar a Índia do cativeiro inglês, sem pegar uma única arma, um missionário vai evangelizar. Mahatma Gandhi, hinduísta, não crê nesse Deus ostente, enfim, pelo menos ele tinha suas crenças, e o missionário falou por horas, e Mahatma Gandhi só ouvindo, até que chegou um ponto que Mahatma Gandhi disse, no vosso Cristo eu creio, é belo, é bonito de se ver, mas eu não creio no vosso cristianismo. O vosso cristianismo não condiz com aquilo que Cristo ensinou. E essa de fato é uma verdade que nós precisamos reavaliar, repensar, porque existem muitos escândalos quando nós não lemos, quando nós não oramos, quando nós não visitamos, quando nós não fazemos a evangelização, quando nós não fazemos aquilo que a palavra de Deus ensina para nós fazermos. Exatamente essa é a denúncia que Jesus faz. O escândalo da igreja de Pérgamo, a igreja que esmoreceu. E é sobre essa igreja que esmoreceu que eu quero citar rapidamente para nós nessa noite. Quando eu digo igreja, eu falo você, sou eu. Não estou falando sobre a denominação presbiteriana, mas é sobre o indivíduo, a particularidade que nós somos, que nós estamos sendo legado, um legado que nós precisamos dar continuidade nessa corrida, e nós precisamos tomar muito cuidado. Podemos dizer então que Pérgamo era uma igreja que pregava uma coisa e na maior parte do tempo praticava outra bem diferente. A palavra do Senhor, ela vai trazendo essa denúncia para nós nessa noite. O pecado da igreja de Éfeso, nós estudamos aqui, nós vimos capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, vai ser exatamente uma igreja que tinha intolerância. Ela era intolerante, sem amor. E Cristo está falando dela exatamente amor. O amor esfriou.
Sem o amor não tem como você dar prosseguimento ao Evangelho. Na carta que nós lemos também, estamos aqui outro domingo, fala sobre a Esmirna, que foi uma igreja que tinha de fato naquela caminhada, uma igreja que estava agora adentrada no martírio. Se nós não tivermos o amor, nós não suportaremos as provas. E Cristo ressalta, Cristo de fato elogia a igreja de Esmirna. Mas a igreja agora de Pérgamo, Cristo está simplesmente dizendo: cuidado! Cuidado com a maneira como vocês estão conduzindo a vida de vocês. Cuidado com a maneira como vocês estão tolerando o pecado dentro da vida de vocês. Cuidado, porque vocês estão sendo ciranados pelo pecado e vocês não estão se protestando, pelo menos não estão se purificando, dizendo: não quero isso na minha vida, não quero isso no meu casamento, não quero isso na minha família, não quero isso no meu trabalho. Simplesmente nós estamos como que sapo guarã dentro da água morna que está esquentando, e que de repente ele ferveu, a água ferveu e a água morreu cozida. E essa é a observação que Cristo está dizendo: cuidado com a tolerância. Éfeso foi uma igreja intolerante. Pérgamo, ela foi tolerante demais e liberal. O desafio para a igreja de Pérgamo continua para a igreja de Utinga. O desafio que foi para a igreja de Pérgamo é um desafio para a igreja de Utinga, para a igreja do presbitério, do sínodo do Brasil. As igrejas dos nossos dias. Como professar a verdade e não praticar o erro? Como enfrentar o martírio e permanecer fiel diante do mundanismo? Como confessar a verdade e se comportar segundo a verdade? Como ser puro na doutrina no dia a dia. É bonito você ser puro na doutrina aqui na igreja, falar, ler isso, coisas maravilhosas, citar nos autores, mas quando levado para o campo prático do casamento é uma negação, quando levado para o campo prático do trabalho é uma negação, quando levado para o campo prático da vida pessoal é uma negação. Como ser puro na doutrina, mas também no dia a dia. Como ser fiel sem fraquejar, como ser fiel sem esmorecer. Porque Pérgamo era uma cidade, e a igreja então tem origem nessa cidade. Ela era uma igreja de um passado glorioso, assim como nós todos temos um passado. Temos um passado, e esse passado, para o bem ou para o mal, ele denuncia quem nós éramos antes de Cristo. E depois de Cristo, essa é a forma mais fiel de evangelizar. O pastor não sei evangelizar. Basta você contar quem era você antes de Cristo e agora quem é você depois de Cristo. O que Cristo lhe transformou. O que Cristo fez na sua vida. Pérgamo era uma cidade com um passado glorioso. Historicamente podemos assim dizer. Essa cidade, ela era uma cidade afamada. Ela foi uma cidade que começou a se destacar depois da morte de Alexandre o Grande, em 333 antes de Cristo. Ela foi a capital durante quase 400 anos. Uma cidade com hegemonia, uma cidade com muitas histórias. A cidade de Pérgamo, só para nós termos ideia, ela era famosa por sua biblioteca. Tinha uma biblioteca avassaladora. Quem queria comer conhecimento, beber conhecimento, ia para Pérgamo. 200.000 pergaminhos. Ela era a segunda maior biblioteca, perdendo apenas para Alexandria. Algo suntuoso, algo nadabeço, aquela biblioteca ali em Pérgamo. Mas Pérgamo havia também uma faculdade de medicina. Uma faculdade onde existiam muitos médicos, pessoas predadas. Em Pérgamo, então, havia um culto a um Deus chamado Esculápio. E esse era o Deus Salvador. O Deus serpente, nós vemos isso hoje no emblema que é colocado na medicina. Você vai lá ver, né, a serpente no meio, Esculápio. O Deus grego Salvador. E lá tinha essa grande faculdade de médicos renomados. Em Pérgamo estava também, diz a Bíblia, o trono de Satanás. Pérgamo era uma cidade que ela tinha passado. Pérgamo tinha uma cidade também que era considerada algo fantástico, a biblioteca. Pérgamo tinha uma faculdade, Pérgamo tinha uma medicina fantástica, mas Pérgamo também tinha o trono de Satanás.
Ele não apenas habitava a cidade, mas ele estava lá com o seu trono, no sistema da cidade. O trono de Satanás aqui é marcado pela pressão e pela sedução que era provocada. Então Jesus ali afirma: este lugar tem o trono de Satanás. E o termo que usamos, que Pedro usa: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Onde está? A palavra está é kaloiken, do original grego. E kaloiken significa, é o oposto de poiken. Kaloiken quer dizer instalado, ficado, permanecido, instalado. Criou raiz. Mas o oposto é poiken. Estrangeiros, nós cantamos. Peregrinos, nós cantamos. Sou forasteiro aqui em terra estranha, estou. Nós cantamos esse hino. Porque nós aguardamos a pátria celestial. Então, o que João está dizendo é que a igreja, verso 13, que a igreja estabeleceu. A igreja estabelece, não se estabelece nesse lugar que não lhe pertence. Então a igreja passa a penetrar um território na qual Satanás transformou em seu reduto. E a igreja está inserida nesse contexto quando existem as estacas fincadas de Satanás. Então o que a igreja precisa entender? Que ela se estabelece em um lugar que não lhe pertence. Esse lugar não nos pertence, embora a palavra do Senhor diz que é do Senhor na terra, e tudo que nela se contém, os homens, os seres que habitam. Mas esse mundo já é maligno, estabelecido, tomado por esse sistema que Satanás está adentrado. O que esperar? O que nós podemos esperar desse mundo mal? E notícias ruins, muitas vezes. Mas o texto está isso dizendo: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada dos dois gumes. A espada afiada. Segundo os historiadores, eles vão dizer que a espada é o símbolo da justiça. E o procônsul daquela cidade, aquele que exercia o governo daquela cidade, ele residia nessa cidade de Pérgamo, e ele tinha a espada, uma espada como fosse um lembrete de alguém que estava no controle. E ele exercia esse controle. Ele dizia: eu tenho uma espada que Deus vão dar nas mãos. Os romanos estavam dizendo: estamos no controle. Os romanos diziam: estamos no controle da cidade de Pérgamo. Tinham poder para executar. Eles tinham poder para fazer tudo o que bem entendesse. E aí Jesus diz: eu sou o verdadeiro poder. Eu sou o verdadeiro que executa. Eu sou verdadeiramente aquele que faz acontecer. Eu sou o único com a faca de dois gumes, que nós vemos no capítulo 1, verso 16 do Apocalipse. Diz: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía afiada espada de dois gumes, ou seja, palavra de autoridade. A autoridade que Roma chegou, estabeleceu com o seu procônsul ali. E Cristo está dizendo que nada respeita as autoridades, mas a verdadeira autoridade constituída parte tão somente do soberano, o verdadeiro soberano, que é Cristo Jesus. Mas então, o verso 13 nós lemos, e a parte B diz que: e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habitava. O verso 13, Cristo não apenas conhece as obras da igreja, mas também a tribulação. E ele faz questão de dizer: a igreja teve um momento ápice, a igreja teve um momento áureo, onde um pastor da igreja, que era chamado de Antipas, esse homem, ele foi pego, colocado vivo dentro de um touro de bronze, onde fechou-se uma porta e botaram fogo, e ele foi assado vivo, segundo os historiadores, sufocado e queimado. E ele não negou a sua fé em Cristo Jesus. Mas qual era a postura daqueles crentes que ali estavam na cidade de Pérgamo? Qual era a postura daqueles cristãos? E em Cristo diz: qual é a postura? Cristo diz: que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Que coisa bacana! Conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Eles não fugiram do mundo, encararam o mundo de frente, bateram de frente, encararam
reações que se levantavam com tamanha ferocidade contra aqueles crentes, mas eles não deixaram de maneira nenhuma de testemunhar, de demonstrar, de negar a fé. Eram homens e mulheres zelosos, cuidadosos, amavam mesmo assim o Senhor Jesus Cristo. Mas tinha um trono de Satanás. Segundo lá na Acrópolis, em cima de um monte, eles levantaram um trono, um templo, e naquele eles colocaram um trono como se fosse o trono de Zeus. Mas era um trono muito grande. E dali então é onde saía todo o direcionar. O culto ao império, o culto do imperador, adorando César é Senhor, somente César é Senhor. Então quando Cristo vai dizer também, dizendo tão somente, conheço o lugar que habita, onde está o trono de Satanás, onde Satanás colocou as suas estacas. E a igreja de Cristo estabeleceu também ali. Se tem o trono de Satanás, mas também tem uma igreja ali. Se tem as ações de Satanás, tem que ter as ações da igreja ali também. Quais são as ações da igreja? Uma igreja que não nega a fé, uma igreja que caminha, ainda que ela se levantasse perseguição contra ela, houve líderes sendo mortos, mas ela não titubeava. Houve ações do inferno contra a sua liderança, mas ela não negava a sua fé. Ela continuava firmada, alicerçada e arraigada em Cristo Jesus. Então Satanás estabeleceu o seu empreendimento ali, mas ali também havia essa pequena igreja. E essa igreja, sentindo o calor dessa perseguição, ela estava se sucumbindo aos pouquinhos. Apesar de tudo, eles fizeram de lá, dessa cidade de Pérgamo, o seu lar. O Tinga é afamado. Nós sabemos que o Tinga tem todo um sincretismo, tem todas as histórias meio macabras da sua origem, da época das palhas. Ele vem da época que tinha uma gruta colar e vai contando as histórias macabras, nos jornais, pesquisando, você encontra nos jornais. O Tinga, alguns vão dizer. Mas aqui também tem uma igreja. Se Satanás colocou as unhas sobre essa cidade, mas a igreja de Cristo também colocou os seus pés. A Bíblia diz: onde chegar a planta dos seus pés, esse lugar tem que ser transformado. Precisa ser transformado. E nós não podemos esmorecer. Nós não podemos apenas olhar. Veja, a história de Pérgamo, uma história terrível, onde tem um trono de Satanás, mas ali tem uma igrejinha bem singela, uma igrejinha bem simples, mas lá está essa igreja sentindo o calor. Uma igreja sentindo o peso da responsabilidade. Com o passar do tempo, a igreja começa a viver algumas dificuldades, e é onde nós precisamos vigiar. Ela começa a entrar pelo caminho do conformismo, ela começa a entrar pelo comodismo. A igreja começa a ser, de alguma forma, bombardeada de fora para dentro. Não, perceba que o exército se levantou contra ela com tamanha perspicácia, e Cristo diz: conhece o lugar que eles habitam, é o lugar onde Satanás colocou seu trono e fez miséria, e aconteceu, e ele diz: não negaste a sua fé. Foram homens e mulheres varonis sustentando até o próprio Antipas, o vosso pastor, morreu, mas vocês não esmoreceram, continuam fiéis. O ataque de dentro para fora não balançou a igreja permaneceu firme, a igreja permaneceu intacta. Mas então Satanás mudou a estratégia. Então ele começa a instalar o problema dentro da igreja, de dentro para fora. O conformismo, o comodismo. Pérgamos exaltava a Cristo, mas não promovia a santidade. Eles se esqueceram de que a fé cristã relaciona-se essencialmente com uma pessoa e a obra de Cristo. Não tem como você desassociar o cristianismo de Cristo Jesus. A vida cristã, ela está atrelada à retidão, à coerência, à verdade. Somente isso. E a igreja em Pérgamo, então, verso 14 e 15, diz: tenho, todavia, contra ti advertência. Que Cristo agora chama a igreja à responsabilidade, chama a igreja para sentar numa mesa redonda para nós discutirmos o que está acontecendo. O que está acontecendo com vocês? Enquanto a maioria dos crentes de Pérgamo, eles eram fiéis, eles eram leais ao Senhor da igreja, mas alguns deles haviam associados
Alguns da igreja haviam associados, passou então a dar crédito às falsas doutrinas, às heresias, aos falsos ensinos. Então Cristo está preocupado. Cristo ficou preocupado. Vou botar preocupação aqui, com duas heresias básicas que estavam acontecendo no meio da igreja. E ele faz questão de ressaltar a primeira personagem associada a uma personagem lá do Antigo Testamento, chamado de Balaão. Se você olhar lá no capítulo 22 até o capítulo 25, nós vamos ler sobre essa história. Balaão, que planejou usar mulheres moabitas para atrair israelitas no comportamento do mundo sem Deus, a uma vida sexualmente promíscua, imoral, não tem nada não. Então eles acreditavam que se poderia participar das festas pagãs com toda a sua libertinagem, imoralidade sexual, e ainda assim se juntarem à igreja para adorar a Cristo. Poderia ir lá participar das muitas ações do panteão romano de Deus, sacrificando aos seus ídolos, e depois eu venho para a igreja de Cristo, tem nada não. Mas isso era totalmente incompatível, porque Tiago capítulo 4, verso 4 vai descrever a amizade do mundo é inimiga de Deus. E a segunda personagem que eles vão pegar é o Nicolau, ou os Nicolaitas, que nós temos a sua origem lá, segundo alguns vão afirmar, no Atos capítulo 6, daqueles homens que foram, daqueles 7 homens escolhidos para supervisionar a mesa. Os Nicolaitas também ensinavam que os cristãos poderiam participar de orgias pagãs, eles seduzindo a igreja, sem qualquer dificuldade de imoralidade, sem qualquer dificuldade de idolatria. Então os Nicolaitas ensinavam que o crente não precisa ser diferente. Você pode pegar o melhor, comer o melhor, degustar, lambuzar nas melhores coisas deste mundo, as melhores mulheres, os melhores homens, as melhores festas, os melhores bairros. Você pode, desde que você não pratique a maldade contra o próximo. É incompatível. O grande problema é que a maioria dos crentes de Pérgamo não participou. A maioria dos crentes de Pérgamo não participaram dos erros de ambos os grupos heréticos. A maioria. Você não vai encontrar a igreja, o conselho da igreja, o pastor que agora foi morto, mas que estava sendo substituído pelo presbitério, e agora então eles estão agora olhando. Eles não participavam, a maioria não participava. E qual foi o problema de Pedro? Que eles permaneceram fiéis, firmes à fé em Cristo Jesus. Mas o grande problema de Pérgamo foi que eles toleravam o grupo dos que praticavam esses excessos, sem exercer a disciplina. E é por isso que a igreja de Cristo ela precisa de disciplina. Pastores precisam de disciplina. Presbíteros precisam de disciplina. O membro da igreja precisa de disciplina. E que nós temos visto, ouvido tantas notícias ruins a respeito de pastores que têm trocado de mulher como quem troca de roupa. E aí você vai para analisar, meu Deus, como a igreja, e aí a liderança, de modo geral, acaba permitindo esse tipo de coisa. O problema de Pérgamo foi a tolerância. Se recusarem a exercer a disciplina na igreja, eles compartilharam. Eles estavam juntos com aqueles que tinham a culpa. E essa culpa trazia o julgamento de Deus sobre aqueles homens. E simplesmente eles assistiam. Fazer o quê? Como os de Corinto vai falar. E Paulo vai chegar no capítulo 5 de 1 Corinto e vai dizer: olha, eu já entreguei para Satanás os que tais infâmias praticaram. E as 3 características da igreja pura, genuína, é essa. Uma igreja que saiba fazer a boa administração dos seus sacramentos. Uma igreja que saiba que nem todo homem, mulher ou qualquer pessoa pode assumir o púlpito para não transmitir heresia. Mas também a igreja ela tem que ter cuidado para que quando alguém praticou algum ultraje, pecado, tem que ser
praticado a disciplina em amor, é óbvio, para nós ganharmos novamente a pessoa, ser readmitida à comunhão da fé. O que queremos deve moldar o nosso caráter, deve influenciar o nosso comportamento e deve produzir em nós nova postura. Nós cremos nesse negócio. Agora estamos vendo um grupo ali na igreja praticando certas coisas, nós vamos ficar assistindo, nós não queremos confrontar não. Sobre a fé cristã desses nossos dias, Michael Horton, um pastor, teólogo americano, disse que os cristãos evangélicos estão aderindo a estilo de vidas hedonistas, materialistas, egoístas e sexualmente imorais, com a mesma propensão ou proporção que o mundo, do mundo em geral. Qual é a diferença da igreja para o mundo? Não está tendo. Cristo vê uma igreja que começa a ceder às pressões do mundo. Cristo vê uma igreja que começa a baixar o seu nível de moral. Meus irmãos, eu já falei, já fui muito criticado, eu não faço. Me perdoe usar até o púlpito para dizer isso, eu não faço casamento misto. Quem quiser, seu pai, a mãe, quem quiser amar o filho, a filha, para casar com papistas, casar com o espírito, ou casar com ateu, procure alguém que faça, porque eu não faço, eu não invoco a bênção de Deus sobre alguém que não crê em Deus. Mas pastor, que carisma é esse? Nós não podemos começar, porque a palavra de Deus ela tem que é radical e nós temos que também exercer essa radicalidade. Nós temos que ser zelosos, temos que ter cuidado. Mas alguns pastores dizem, não tem nada não, já fiz vários. Eu falo, de respeito, eu não concordo, mas eu continuo fazendo. Como é que eu vou invocar a perfeição? A bênção de Deus? Sempre houve e haverá os nicolaítas e os balãos dentro da igreja. Em nome da graça pervertida e do conhecimento. Pensam que podem, pensam eles que podem viver acima dos padrões de Deus. Porque Deus estabeleceu um padrão. Homem tem que zerar, ser fiel, mulher até o dia da morte. Nós temos que fazer a boa escolha. Temos que ter postura ilibada, santa, pura. Porque Deus deu um padrão. Agora o homem sem Cristo está dando um outro padrão, fazendo um padrão diferente. Não, o padrão de Deus não serve, não presta. Porque agora é o meu padrão é melhor. Pensam que podem viver acima do padrão de Deus. Nunca comprometa, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, Igreja Presbiteriana de Utinga, nunca comprometa a sua lealdade, nunca comprometa a sua integridade, mas, sobretudo, nunca comprometa a sua fidelidade a Cristo Jesus. Se o pastor da igreja, eu aqui falando para os irmãos, se os irmãos souberem que a minha vida está em pecado, que eu não estou andando em conformidade com a Bíblia, a igreja tem que levantar e deixar o pastor sozinho, ou presbítero, ou quem quer que seja, porque nossa vida é abalizada pela palavra de Deus, e se a palavra de Deus não está sendo vivenciada nessa igreja, nós temos que fechar as portas da igreja e sairmos todo mundo, porque ela está sendo simplesmente um covil, um verdadeiro sepulcro caiado, onde Cristo não está sendo entronizado de forma nenhuma. A igreja tem que denunciar. Denuncie em nome de Jesus, porque nós não podemos ser coniventes como Pérgamo foi. E Cristo simplesmente diz: por que vocês estão agindo assim? Por que vocês estão sendo tão tolerantes com essas pessoas? Discipline elas, porque mal estão causando um mal terrível à igreja de Cristo Jesus. O verso 16, para concluirmos, portanto, Cristo conclui: arrependa-te, se não vem, a ti se demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrependa-te. Ah, pastor, mas não tem provas. Não tem provas. Levante prova. Dá uma de Sherlock Holmes. Vá atrás de provas. Investigue. Com cautela, com cuidado, mas nós não podemos, irmãos, e orar a Deus: Senhor, traz à tona, traz à tona, traz à tona, Senhor, traz à tona, e Deus vai trazer à tona, e quando Deus traz à tona, o que Ele vai fazer? Vamos acordar? Não, vamos para cima, vamos tratar, vamos ganhar novamente o irmão, a irmã, para Cristo Jesus, lavar a sujeira que precisa ser lavada. Cristo sonda a sua igreja, julga os que se renderam ao pecado.
Cristo julga, Cristo olha, Cristo tem o seu olhar como chamas de fogo sobre a liderança, sobre todos os membros, sobre os presentes da sociedade. Cristo está comprometido com a igreja, assim como a igreja tem que estar sempre comprometida com Cristo Jesus. Cristo sonda na sua igreja. Arrependa-te. É de metanoia, no original grego. A palavra usada na Bíblia para descrever uma mudança de mente que resulta em uma mudança de comportamento. Houve uma tira-se a mente antiga e coloca sua mente nova. Embora a tolerância seja elogiada na nossa cultura, a igreja é intolerante. Temos que o cristianismo é intolerante com o grupo A, o grupo B. De fato, essa palavra está muito na moda, muito elogiada. Tolerância, temos que tolerar. Podemos tolerar as pessoas, mas nós não podemos tolerar o pecado que elas praticam, que elas vivenciam. Nós temos que denunciar, independente de quem quer que seja. A igreja de Cristo, ela tem que se posicionar em nome de Cristo. Não toleramos heréticos, não toleramos de maneira nenhuma pessoas promíscuas, nós não podemos tolerar adúlteros, nós não podemos tolerar pessoas que estão andando em desuso ou não estão andando em conformidade com o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Nós não podemos tolerar. Então a igreja precisa expurgar aquele pecado da tolerância que muitas vezes vivenciamos, da libertinagem, da liberalidade, de uma ação moral muito intolerável. Temos que tomar muito cuidado em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto os crentes de Éfeso odiavam as obras dos nicolaítas, os crentes de Pérgamo toleravam a doutrina e a obra dos nicolaítas. A igreja de Éfeso, capítulo 2, versos de 1 a 7, eles odiavam. Já a igreja de Pérgamo, Cristo está denunciando: vocês toleram isso por quê, gente? Porque você, pai, tolera a sua filha com esse comportamento? Porque você, mãe, está tolerando seu filho? Mas é meu filho, você sabe, pastor. Tolera não. Se ele está em pecado, denuncie o pecado do seu filho. Chame ele nas barbas: meu filho, minha filha, não estás em pecado, se conserte. Em nome de Jesus, seja um profeta para denunciar o pecado do seu filho, da sua filha, do seu marido, seja lá qual for o pecado dele ou dela. A igreja deve estar em constante julgamento sobre o ensino. Ela não pode jamais titubear, vacilar sobre o ensino que é pregado dentro dela, porque não há espaço para concessão, presbítero Vlado. Não podemos abrir concessão, presbítero Novo e nem presbítero Adonias. Nós não podemos abrir concessão: mas isso é legal, isso é bacana, isso enche igreja. Não! Mas se não tem respaldo bíblico, nós não queremos. Se deixarmos qualquer tipo de concessão adentrar a igreja de Cristo, se deixarmos de agir se agirmos com tolerância, a igreja de Cristo ela vai pagar o pato, ela vai pagar um preço muito alto. Se deixarmos de excluir os incrédulos da comunhão do corpo, estaremos cometendo um grave erro ou uma ação perniciosa contra Cristo Jesus. Então a igreja não foi projetada para que os incrédulos venham e digam o que quiserem e sejam aceitos como santos. A igreja não foi projetada para que os santos, a igreja foi projetada para que os santos defendam a verdade e os incrédulos venham e ouçam a verdade e ao ouvi-las sejam salvos. Nós não podemos. A igreja nunca deve ser um lugar de mistura dessas coisas. A igreja não pode misturar, mas ela tem que ser linear, tem que ser uma única forma. Nunca deve ser um lugar onde os incrédulos se sintam seguros e protegidos. É para ser um lugar onde os incrédulos se sintam assustados, embora amados, temerosos, embora bem-vindos, e onde possam ouvir a verdade e serem salvos. Você nunca pode suprir o erro comprometendo-se com o erro.
nós combatemos o erro, seja lá de quem for, em nome de Jesus. O verso 17 conclui: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Satisfaça com o maná do céu. Ao vencedor darei do maná escondido. Abandone os altares da idolatria material, dessa sexualidade muitas vezes que você, em algum momento, pensou, tem pensado, agido, ou até mesmo de uma religiosidade. Cristo diz: satisfaça com Cristo. Construa sua identidade nos privilégios que você tem que ter em Cristo Jesus. O maná escondido, referência no versículo 17, traz à tona que nós adentraremos, nós teremos acesso ao trono da graça de Cristo Jesus. Mas também fala sobre o nome, uma pedrinha branca e um novo nome escrito. Então somente está querendo dizer que nós fomos perdoados por Cristo Jesus. Quando então a pessoa chegava naquela época lá na cidade de Pérgamo e ela cometeu algum pecado, ela cometeu algum crime, ela cometeu alguma questão e ela era julgada, o juiz lá colocava, e por isso ou por aquilo o seu advogado foi um advogado muito bom, conseguiu defendê-lo. Então havia ali pedrinhas brancas e havia as pedrinhas pretas. Quando então os juízes, ou o juiz ia dar a sentença, mas ouvia aqueles que estavam no júri: o que você faz com ele? Sentencia ou você vai libertá-lo? Então as pedrinhas aqui dizia: pedra branca, ele vai ser liberado. Pedra preta, ele está sendo condenado. O que Cristo está querendo dizer é: não se condene com este mundo vil. As coisas desse mundo passam com todas as suas delícias, com tudo isso que aí fora tem. Mas a igreja de Cristo, ela precisa entender o seu papel, como eu e você, nós precisamos. Pega uma igreja que esmoreceu, que vacilou, a igreja que fraquejou. Pega, esmoreceu. E quanto a você, meu irmão? E quanto a você, minha irmã? E quanto a nós? Ela esmoreceu porque cria em Cristo, mas não se alimentava de Cristo. Ela estava insatisfeita, Cristo não trazia satisfação para ela. E nós encontramos tantos crentes insatisfeitos nos nossos dias. Satisfação, meu irmão, satisfação. A igreja de Pérgamo, ela esmoreceu porque ela tinha de fato, ela cria em Cristo. Cristo era de fato a objeto da sua adoração, mas ela não vivia a palavra de Cristo. A instrução da palavra de Cristo não era plenamente aplicada naquela igreja. Ela esmoreceu porque cria em Cristo, mas não se via pelas lentes de Cristo. Ela não tinha a identidade de Cristo. Cristo não suportava e nem tolerava os hereges. Que assim sejamos nós. Não toleres os hereges, mas para não suportar os hereges, você tem que ter uma boa base doutrinária, tem que estudar a palavra de Cristo Jesus. A promessa é feita ao vencedor. Batalhando no meio de um mundo hostil, é fácil sermos atraídos por doutrinas demoníacas e práticas libertinas. E Cristo, em sua infinita graça, está tão somente dizendo para você: não deixe de batalhar, não esmoreça, não desanime. Ao vencedor dar-lhe-ei, ao vencedor dar-lhe-ei. A atitude de Balaão e dos nicolaítas é sempre uma ameaça para a igreja de Cristo nos dias de hoje. O liberalismo, muito sério. E é fácil sucumbirmos às tentações e o comodismo. Aquieta sua alma e diz: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor Deus. Satanás está armado e perigoso, mas eu tenho em Ti, Senhor, o verdadeiro refúgio da minha salvação, da minha vida, Senhor. Não deixe que eles venham tirar vantagem da minha vida, nem da minha família, e muito menos do meu casamento. Se você não conhece a Cristo, o maná escondido, você precisa urgentemente encontrar-se com Ele, porque é necessário que você conquiste também a pedra branca do perdão de Cristo Jesus, para tão somente dizer: venha filho, venha filha, desfrutar do banquete.
reservado para tantos quantos foram fiéis à santa palavra de Cristo Jesus. Somos fiéis à igreja presbiteriana, enquanto a igreja presbiteriana for fiel à Bíblia, porque o nosso objetivo é a fidelidade à Bíblia. Enquanto a igreja IPB for fiel à Bíblia, nós estamos na IPB. A partir do momento que a IPB rompeu com a Bíblia, tchau IPB, porque o meu objetivo maior é a fidelidade à palavra de Deus. Oremos, Deus. Soberano Deus e Pai, graças sejam dadas a Ti, que levanta, ó Deus, uma igreja zelosa, fiel, compromissada com a Tua palavra. Meu Deus, sabemos que existem pessoas e pessoas, ó Deus, no nosso meio assim também já teve. Pessoas que praticaram, ó Deus amado, pecados, foram disciplinadas e aceitaram, submeteram, foram tratadas e hoje estão na comunhão, louvado seja Teu nome. Mas existem outros tantos, ó Deus, que não aceitaram a disciplina dada pelo conselho dessa igreja. Deus, hoje estão vivendo dias difíceis, dias tumultuados, dias de tempestade, ó Deus. Meu Pai, tem misericórdia. Não deixe o conselho da Tua igreja, Deus amado, a vir jamais a negociar os princípios e os valores contidos na Sua palavra. Enquanto for servido, Deus amado, que o conselho seja fiel, assim como Antipas foi, Deus amado, sendo conduzido à morte. Que nós sejamos zelosos também, se for o caso, ó Deus, vivemos pela palavra, certamente morreremos também por essa palavra. Abençoe os que estão aos bancos dessa igreja, meu Pai, que sejam também homens e mulheres que cobrem disciplina, Deus amado, da liderança, que não aceite, Deus amado, uma vida promíscua no meio desta igreja, mas que sejam verdadeiros paladinos da verdade, a denunciar o pecado oculto dentro da igreja, porque nós não podemos, ó Deus amado, vivermos uma vida de tolerância, ó Deus amado, com o pecado. Mas sejamos zelosos e fiéis. Levante a sua igreja com um verdadeiro sal e com um verdadeiro luzeiro, em nome do Senhor, meu Pai. Assim oramos agradecidos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as ternas consolações do Santo Espírito seja derramado sobre vós, amada igreja, igreja santa, agora e para todos sempre. Amém.